Oi pessoal, eu sou a Denise. Eu sou a Yasmin. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fungos, atividades enteógenas e alucinógenas. Então, vamos começar. Você por acaso já viu uma orelha de pau? Ou então estava andando pelo jardim e encontrou algum cogumelo misterioso? Ou melhor ainda, alguém chegou em casa com uma pizza com champignon? Por acaso já teve ou conheceu alguém que teve micose nas unhas? Ou então ficou tão doente que teve que tomar a tão temida bezetacil? Eu não sei se você sabia, mas os fungos estão por trás de todas essas coisas. Então vamos relembrar algumas características importantes sobre os fungos. Os fungos são seres eucariotos, possuem glicogênio como sua reserva energética, assim como os animais. A maioria deles é terrestre, e também a maioria possui parede celular de quitina. Eles são seres heterotróficos, então não conseguem produzir energia a partir de fotossíntese ou quimiossíntese. Podem ser unicelulares, como as leveduras, ou pluricelulares, como as orelhas de pau. Os fungos fazem parte do nosso dia a dia, então podemos encontrá-los em alimentos, medicamentos, biocombustíveis, pesticidas. Eles podem ser decompositores e também têm a sua importância cultural. E é principalmente nesse aspecto que vamos focar hoje, principalmente em alguns rituais religiosos ou utilizando os fungos alucinógenos de forma recreativa. as drogas alucinógenas são aquelas que apresentam a capacidade de produzir alucinações e delírios, mesmo em pequenas quantidades. Já o termo alucinógeno não é o melhor para definir essas substâncias, já que as mudanças perceptíveis são apenas um domínio de seus efeitos, e as típicas mudanças de percepção geradas por alucinógenos em doses típicas raramente incluem alucinações francas, ou seja, uma alucinação intensa, um sonho vívido. No entanto, usamos esse termo por ser o mais utilizado na literatura científica. Dentre os alucinógenos conhecidos, os cogumelos alucinógenos, ou também conhecidos como cogumelos mágicos, eram populares por serem utilizados em rituais religiosos indígenas ou na cura de pessoas. Porém, a partir da década de 80, estes fungos começaram a ter destaque como forma de alucinógeno recreativo. Os gêneros de cogumelos alucinógenos possuem alcaloides indolamínicos derivados do triptofano, nos quais se destacam a psilocibina e a psilocina. Após ingeridos, os cogumelos começam a fazer efeito dentro de 10 minutos a 1 hora. Já o início dos efeitos varia entre a altura, o peso da pessoa e a forma de ingestão. Já entre os principais efeitos provocados por cogumelos alucinógenos, destacam-se as alucinações visuais, alteração no estado de consciência, alterações do pensamento e do humor e o comportamento inapropriado. Existem cerca de 1.000 espécies de cogumelos registrados e mais de 200 com propriedades alucinógenas. No Brasil, as espécies com essas propriedades encontram-se nos gêneros Psilocybe, Panaeolus e Pluteus. As reações dependem também da quantidade ingerida, do estado psicológico do indivíduo que utiliza, já que pessoas que não estão preparadas para fazer o uso podem ter ataques de ansiedade e pânico, que são reações conhecidas como bad trips. Doses baixas podem provocar alterações, como observar coisas que estão paradas se movendo, ou então cores se alterando, ou algum tipo de sinestesia. Já doses elevadas podem provocar alucinações intensas, seres imaginários, se sentir desconectado da realidade ou sentir que minutos durem horas. O Global Drug Survey de 2017 realizou um estudo no qual participaram 120.000 pessoas de 50 países do mundo e obtiveram como resultado que os cogumelos alucinógenos são as substâncias que menos levaram pessoas para o hospital. Já de acordo com Adam Winstoke, os cogumelos mágicos são uma das drogas mais seguras do mundo, porém o risco é maior quando o indivíduo escolhe os cogumelos errados. Os cogumelos alucinógenos estão presentes em diversas formas no cotidiano. Continuam sendo utilizados de maneira religiosa para algumas pessoas, enquanto que para outras são como um meio de escapar da realidade. Pesquisas sobre seus efeitos estão sendo realizadas para demonstrar suas reações fisiológicas e psicológicas nos seres humanos, incluindo ações que possam ser benéficas na saúde, como o tratamento de transtorno obsessivo compulsivo e no tratamento da depressão resistente.
A definição de droga, por muito tempo aceita, foi exibida na Grécia Antiga, onde Platão se referia aos fármaca, como algo que podia ter um efeito benéfico ou que poderia ter um efeito prejudicial ao indivíduo. Apenas a dose poderia fazer a diferença entre o remédio e o veneno. Já os cogumelos mágicos, como são popularmente conhecidos, foram bastante utilizados na América Latina por diversas tribos em rituais místicos. Cogumelos como a psilocybe eram comumente utilizados por xamãs astecas na cura, na variedade religiosa e em rituais divinos. Esses cogumelos eram conhecidos entre eles como Teonanacátio, que significa carne de Deus. Durante o período de colonização, os colonizadores espanhóis entraram em contato com o Teonanacátio e, por estarem em tempos de fanatismo religioso, acabaram assombrados com os efeitos dos cogumelos e proibindo seu consumo, enquanto implantavam o catolicismo nas novas terras. O uso dos cogumelos ficou então restrito a tribos isoladas. No século XIX, com o avanço da ciência farmacêutica, as substâncias psicodélicas foram mais exploradas, principalmente um cacto Lophophora williamsi, mais conhecido como peyote. Vários estudos foram realizados com o Lophophora williamsi, alguns incluíam estudos de autoexperimentação. Durante a década de 40, o Dr. Albert Hofmann acidentalmente descobriu o dietilamida do ácido lisérgico, ou LSD, e seus efeitos fazendo a experimentação da substância. Com a ajuda do movimento hippie, as pesquisas com os alcaloides naturais cederam espaço a essa nova substância sintética. Porém, em pouco tempo, houve um problema epidemiológico relacionado ao abuso de LSD, vivenciado na década de 60. Na década de 60, os cogumelos mágicos passaram a fazer parte do cotidiano popular, como droga recreativa, acompanhando o movimento hippie e toda a psicodelia. Nesse contexto, a mídia americana pressionou o governo, que proibiu o consumo de psilocibina, a substância encontrada em alguns cogumelos e que causa alucinações, mesmo sem quaisquer evidências sobre dependência. Somente na década de 90 se reiniciaram algumas pesquisas com psicodélicos em humanos. Mas então, quais as principais toxinas que são responsáveis por esses efeitos? Vamos começar com a psilocibina, que no nosso corpo é convertida em psilocina. Bom, essa é uma substância muito encontrada em cogumelos alucinógenos, principalmente aqueles do gênero Psilocybe, Panaeolus e Conocybe. Ela se liga a receptores de serotonina. Essa substância, ela causa muitas alterações visuais, auditivas e sensitivas, própria noção de tempo e espaço, mudanças de humor, confusão. Está sendo bem estudada na medicina, principalmente para tratar transtornos como a depressão, a ansiedade e também aliviadores bem comuns, como a própria enxaqueca. Seguindo adiante, nós temos a muscarina. Ela é uma substância que estimula receptores de acetilcolina muscarínicos e ela atua principalmente no sistema nervoso autônomo. Ela é encontrada em cogumelos como a Amanita muscaria, só que em pouca quantidade, mesmo que tenha esse nome. Existem alguns cogumelos que possuem muito mais muscarina, como os do gênero Inocybe ou Clitocybe. Essa toxina ela tem longa duração e ela causa grandes efeitos alucinógenos, causa muitos delírios, confusão mental, contração muscular, das pupilas e diversos outros efeitos. Em seguida, encontramos o ácido ibotênico. É uma substância que tem efeitos neurológicos, é ligada a receptores principalmente de glutamato, e pode causar diversos efeitos como euforia, perda de noção do tempo e espaço, distorções visuais e alucinações. Ele pode ser encontrado em grande quantidade, por exemplo, na Amanita muscaria. É esse cogumelo vermelhinho aí com pontinhos brancos, que inclusive é bem parecido com aquele cogumelo encontrado no jogo Super Mario. O muscimol é outra substância alucinógena. Ela conta com efeitos depressivos e sedativos e age principalmente no sistema nervoso central, podendo alterar alguns estados de consciência, percepção e também humor. O muscimol ele também foi bem estudado para o tratamento de epilepsia, no caso para controlar as convulsões dos pacientes. Ele também é bem encontrado na Amanita muscaria. E por fim, temos o LSD. O LSD é uma droga semissintética, derivada do ácido lisérgico, e a sua substância está presente em um fungo, que cresce em centeio e outros grãos.
A substância é amarga, incolor e inodora e é vendida em pequenos quadrados de papel secante, contendo gotas com a droga, mas também em formas de pastilhas, cápsulas ou em forma líquida. Após a ingestão, a substância passa a provocar efeito após 20 a 60 minutos, sendo que depois de 2 horas a pessoa estará no pico, que dura cerca de 3 a 5 horas. Após o seu consumo, a droga desencadeia fortes mudanças de humor, sentido e pensamento. Além disso, o LSD produz ilusões, distorce as percepções de cores e sons e provoca alucinações e sentimentos aterrorizantes. Seus efeitos físicos são a dilatação da pupila, a aceleração da pulsação e o aumento da pressão sanguínea, perda de apetite, insônia e tremores. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esse mundo dos fungos enteógenos e alucinógenos. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho.